Deve estar gravando já faz tempo. Olá, amigos e amigas do Vai Cair na Prova. Espero que vocês todos estejam bem. E hoje vamos para a aula 6 de História A. Reino Franco e Feudalismo. A pedidos da última gravação, que tem uma galera que pediu, eu vou tentar o mínimo possível encostar nessa mesa aqui, tá? Porque eu ficava batendo na mesa passada e minha mesa estava bamba. Tá? Resolvi o problema aqui, mas inevitavelmente a câmera fica mexendo, que eu nem consegui acertar essa câmera direito ainda. O tamanho do meu rosto gordo. Mas tudo bem, acho que tá bom assim. E a deficiência de luz aqui hoje é melhor que seja assim, tá? Que se eu acender a luz lá de trás, vai piorar a visão de vocês aí. Fiz um teste, troquei a lâmpada na Amazônia, então vai ter que ficar assim mesmo, tá? Senhores, sem mais enrolação, né? Para a aula 6, então, de Reino Franco e Feudalismo. Na última aula, pessoal, nós estávamos vendo sobre o estabelecimento dos germânicos no povoado romano, né? No território romano. Esse estabelecimento, pessoal, é um processo de trocas culturais que vai se desencadear entre essas duas civilizações. Coisas vão se fundir, né? Vai haver uma certa fusão dessas culturas e algumas outras coisas vão prevalecer dependendo da situação e dependendo da região. A gente viu que os povos germânicos eles são vários povos, eles são unidos por uma cultura, por uma língua e por uma religião, né? Muito parecida, ou até mesmo a mesma, dependendo do povo germânico. Mas eles não são amiguinhos, tá? Eles não são coniventes com si mesmos, eles são inimigos em grande parte. Então, dependendo de onde esse povo germânico vai se estabelecer no Império Romano, o pessoal vai ter uma definição, vai ter um fundamento e vai ter um futuro. Grande parte dos povos germânicos não conseguiram se habituar ou se fundir, ou não conseguiram apoio da população local, e logo foram consumidos por outros povos, foram entrando em decadência, foram desaparecendo. Vários deles também conseguiram se estabelecer e formar alguns estados. Em especial, nós usamos um no nosso estudo de história, que é o Reino Franco, tá? O principal reino germânico que melhor vai se estabelecer e montar uma estrutura próxima dos romanos. É ali que vai ser o melhor exemplo, pessoal, de encontro e de fusão cultural entre romanos e germânicos. Para isso, preciso compartilhar, que eu esqueci de apresentar a tela para vocês, né? Como sempre, fazendo cagada. Cadê a minha tela? Ah, tá errado. Pera aí, gente. Eu sou só um idoso confuso com a tecnologia. Agora vai. Fica tranquilo, não, tá? É só um pigarrinho. Vamos lá, então, meus amigos. Acho que vocês já estão vendo aí. Capita aí. Reino Franco e feudalismo, nosso tema que já falamos. Aí, quando eu vou clicar, o bagulho aparece. Desculpe mais uma vez. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o... Meu Deus, passou duas vezes. Vai. Esse, pessoal, é o panorama. Acredito que vocês já viram esse mapa na aula passada, mas dos reinos germânicos logo depois ali da queda do Império Romano do Ocidente. Você pode ver bem certinho e perceber o estabelecimento dos francos na região onde hoje nós chamamos de França, em grande parte, né? O oeste francês e um pedaço de onde é Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, inclusive a Suíça que está naquele meio ali. E esses são os principais reinos, tá, pessoal? Que se estabeleceram ali. Vale lembrar que ó, o Império Romano do Oriente que está ali no cantinho, deixa ele lá, o Império Bizantino tem um outro funcionamento que vocês vão ver na aula seguinte, da semana que vem. E vamos prestar atenção nessa formação. Não são todos os reinos germânicos que vão adotar a mesma formação dos francos, que vão adotar o mesmo destino. O modelo que vai se estabelecer ali vai encontrar similaridade no modelo anglo-saxão, depois de um tempo, e no modelo que vai se estabelecer na Itália, porque o reino franco vai se expandir, vocês vão ver daqui a pouco. Os visigodos e os suevos, tá, terão um outro destino que vocês verão bem na aula que vem, mas hoje vai ter um spoilerzinho. Inclusive os vândalos também, que estão ali no norte da África, onde era Cartago. Esse reino franco, pessoal, tem uma história até que singular. Quando se estabeleceu ali, pessoal, já no fim do Império Romano, os francos eram governados por dinastias sucessivas, tá? Havia uma grande guerra pelo poder dessas famílias, e a mais significativa dos ripuários. Os ripuários, pessoal, vão ser substituídos pela dinastia merovingia, por um rei chamado Meroveu, que vai dar um golpe e vai se estabelecer como rei. Meroveu ainda é pagão, preste bem atenção. O neto de Meroveu, chamado Clovis, ele é o primeiro rei franco, na realidade é o primeiro rei bárbaro, pessoal, que estabelece uma relação duradoura com a Igreja Católica. Isso fez com que, pessoal, a Igreja nascente, Roma, a Igreja Católica Romana, tivesse um privilégio e automaticamente Clovis também tinha que ter. Na última aula, nós falamos principalmente de que
a população que se estabelecia nessas regiões era uma população cristã. Elas não respeitariam um soberano que não fosse cristão. Havia um desprezo pelo paganismo da população romana. Então, era natural, pessoal, que esse rei, se quisesse tomar o poder dessa região, se convertesse ao cristianismo, porque um soberano cristão era respeitado. Então, Clovis usou dessa artimanha, e a Igreja Católica também usou desse fato, para que ambos fortalecessem uma aliança que ia durar por toda a Idade Média e por grande parte da Idade Moderna, e em alguns lugares dura até hoje. Clovis se tornando cristão, pessoal, se batizando, ele e toda a sua família, a Igreja Católica ganha um grande aliado na guerra, principalmente na expansão de seus domínios, na proteção da própria igreja e também na expansão do número de fiéis. Então ele pode conquistar terras, ele pode conquistar fiéis e pode proteger a Igreja Católica caso ela necessite. Lembrando que ela está encravada em Roma, que está rodeada de outros povos germânicos. Então essa aliança é benéfica para a Igreja Católica nesse processo. Para o Clovis, ele ganha legitimidade do poder. Ou seja, a galera que... Deixa eu ver um negocinho. A galera, pessoal, que não aceitava Clovis por ser pagão, vai passar a aceitar, porque agora ele é um soberano cristão. E lembrando, o poder dos germânicos era pessoal. Para os germânicos, o poder era pessoal, ou seja, se um rei se convertesse ou tomasse uma decisão, normalmente todos os seus seguidores e súditos germânicos seguiam a mesma. Então eles se converteram também ao cristianismo, então houve a cristianização do Reino Franco. Clovis é o primeiro e um dos que você mais precisa lembrar, porque é o primeiro a solidificar essa relação entre igreja e poder temporal, poder espiritual e poder temporal. Espiritual, igreja, temporal, governos, reinados, monarquias e assim sucessivamente. Assim se seguiu, pessoal, a dinastia Merovingia, que teve início com Meroveu e teve fortalecimento com Clovis. Para frente, pessoal, nos anos, Clovis é um governante do ano 500, entre o ano 600 e o ano 700, esses reis da dinastia Merovingia começaram a desleixar-se do poder, ou seja, eles eram negligentes em relação ao poder executivo, administrativo do seu reino. O que vai rolar? Como não pode tirar essa dinastia, afinal, essa dinastia que tem ligações e laços com a Igreja Católica, dar um golpe de Estado, comprar briga com a Igreja Católica, mesmo que todo mundo fosse já cristão a essas épocas, houve dentro da realeza um acordo para se colocar um outro cara, tá? Que exerceria a função de prefeito do palácio ou mordomo do palácio. Uma função parecida com a que a gente tem hoje de primeiro-ministro, tá? Esse prefeito do palácio e mordomo do palácio assumiriam as funções administrativas do império, do reino, desculpe, reino não é império, tá? Enquanto esse governante não aparecesse, já que não pode tirar ele porque ele tem aliança com a igreja. Desses governantes, vários deles se destacaram, pessoal, porque eles realmente eram o poder executivo e que levavam nas costas todo esse reino franco. Um deles, e o primeiro a se destacar muito mais que os outros, foi Carlos Martel. Carlos Martel se destacou não só no Reino Franco, mas também aos olhos da Igreja Católica, porque em 732, bem pertinho ali, pessoal, da cidade de Paris, que na época já era a capital do Reino Franco, né? Antigamente era chamado de Lutécia nos tempos romanos, e agora Paris, na Batalha de Poitiers, você consegue perceber ali nesse mapinha, pessoal, a cidade ali, né? Tá ali, esse mapa eu já explico para vocês, tá? Tá ali com duas espadinhas. Nesse mapa até tá mais ou menos, tá? Você vai ver depois eu volto naquele mapa. O Carlos Martel conseguiu conter, pessoal, uma invasão islâmica. Como assim invasão islâmica? Nesse mesmo período, pessoal, entre o século VII e o século VIII, os islâmicos que surgiram lá em Meca, né, o islamismo como religião surge em Meca, ele também é uma religião de Estado, surge como império, ele vai dominando tudo, pessoal, passando pelo norte da África, e em 700, né, já no início do século VIII, ele chega à Península Ibérica, toma o que hoje é Portugal e Espanha. Sobra só um cantinho ali em cima que está em verde nesse mapa, que é o Reino das Astúrias, ainda o Reino Cristão, e a França, o Império, hoje a França, né, mas na época o Reino Franco. Então, o Carlos Magno ele impede que os islâmicos conquistem a França, e se conquistassem o Reino Franco, desculpe, a região da França, e se conquistassem o Reino Franco, eles teriam porta aberta para chegar na Igreja de Roma, destruir a Igreja Romana e ocorrer a islamização da Europa. Então, o Carlos Magno vai lá, na Batalha de Poitiers, 732, contém esses caras, fala, não, daqui vocês não passam. Isso, pessoal, deu muito prestígio à figura de Carlos Magno, principalmente perante a Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, vendo que esses líderes, esses mordomos do palácio, esses prefeitos do palácio, eram mais ativos que os próprios reis, começa a dar muito mais importância a esses caras e começa a legar um monte de função e de privilégio que eles não tinham. Por exemplo, o cargo de mordomo do palácio passou a ser vitalício, ou seja, vitalício e hereditário, tá? Ou seja, Carlos Martel ia estender o seu cargo até morrer sob proteção da igreja.
Era vitalício antes, mas se quisessem dar o golpe nesse mordomo, eles davam. Agora a igreja está protegendo esse cargo vitalício e a família de Carlos Martel iria seguir isso no poder. O filho dele, o neto dele e assim sucessivamente. E isso fez com que os reis, né, que não estavam mais ligados para o poder, que receberam o apelido de reis indolentes, tá, fossem relegados a segundo plano, você já vai ver. Esse mapa anterior, pessoal, mostra a evolução do Reino Franco na sua história. Então ele começa nessas pecinhas, você pode dar um pause depois e ler as legendas. Começa nesse cantinho da França, como a gente viu no primeiro mapa, e na época mais áurea do Império Carolíngio, que vocês vão ver já no século IX, ele está do tamanho de todo o verde que você pode ver nesse mapa aqui. Então a extensão territorial dele é gigantesca. Carlos Martel segue até a morte, pessoal. Tem um filho que também segue até a morte. Tá? Esse filho do Carlos Martel é um cara chamado Pepino. Tá? Sim, Pepino. Não me pergunte por quê. Pergunte para o professor Ângelo que ele entende de Pepino. O Pepino, também é chamado de Pepino Breve, um apelido para ele porque diz que o bicho era pequeno, é baixinho. Ele resolve um problema gigantesco com a Igreja Católica. O Reino Franco tinha a maior armada, maior exército daquele tempo, né? Armada, exército aqui, não é que nem no Brasil que a armada é maneira, tá? E o Papa estava com um problema gigantesco, que um bando de lombardo, outro povo germânico, estava ali em volta de Roma, em volta do Vaticano, enchendo o saco, né? E ele pede ajuda para o Pepino Breve, a essa altura mordomo do palácio, ele manda o exército lá, destrói os lombardos, salva a Igreja Católica, e como se não bastasse, ele doa todo o território dos lombardos para a Igreja Católica. Nesse mapa você consegue perceber. Não é bem nesse mapa aqui, mas tem um mapa aqui que eu coloquei em algum lugar. Esse mapa aqui, não ligue para as divisões de cima. Mas você está vendo ali, pessoal, no mapa, eu estou apontando, parece que é quadro, né? Mas não é assim. É uma planície, um pedacinho amarelo. Todo aquele território ali que era dos lombardos, lá vai o Pepino e doa para a igreja, vira o patrimônio de São Pedro, ou os famosos estados papais. Sim, o Papa, além de chefe da igreja, vira um chefe de estado, e esses estados papais vão sobreviver na mão do Papa até 1900 e bolinha, não lembro se agora é 1940 ou 1964, com o Concílio Vaticano II. Tá? Só depois que ele vai ser reduzido, vai voltar para a Itália, isso vai ser reduzido ao Vaticano. Ou seja, o Papa vira um chefe de Estado. Isso traz todos os louros para o Pepino Breve. E o Pepino Breve, então, planeja um golpe a essa família merovingia que está no poder. Já que eles não estão fazendo nada, né? Os reis indolentes não fazem nada, vou dar um golpe e vou entrar no poder. A Igreja Católica apoia esse golpe devido ao que Carlos Martel fez e ao que Pepino fez. Pepino dá o golpe no último rei merovingio, chamado Childerico, só nome bom, tá? E se estabelece como o rei dos francos. Pepino Breve tem 2 filhos, Carlomano e Carlos Magno, tá? O Carlomano não quis assumir as funções, queria ser da igreja, queria ser clérigo. Então, logo se retirou para o monastério. E quando Pepino morreu, Carlos Magno entrou no poder. Pepino e Carlos Magno batizam a sua dinastia de Carolingia, em homenagem a Carlos Martel, o seu avô. Tá? Então, não é em homenagem a Carlos Magno, é em homenagem a Carlos Martel. Quando Carlos Magno está no poder, meus amigos, já no século século XIX, ele estabelece um governo, pessoal, que vai se assemelhar muito ao Império Romano nos seus primeiros tempos. Carlos Magno era um entusiasta do Império Romano, sempre lia suas obras, aprendeu a ler latim desde cedo, e queria que toda aquela estrutura do Império Romano, como qualquer reino germânico, queria que ela fosse implantada no Reino Franco. E ele consegue fazer isso de certa forma. Na noite de Natal do ano 800, Carlos Magno é o primeiro imperador do Império Carolíngio, chamado a partir de agora. Há uma transformação do Reino Franco para o Império Carolíngio. Como? O Papa Leão XIII estava tretado com alguns setores da igreja, tomou um golpe, tá? Só que esse golpe foi desfeito com a ajuda de Carlos Magno. Ele mandou um monte de exército lá e auxiliou, a partir da força, que Leão XIII tomasse o poder de novo. Como moeda de troca, Carlos Magno pediu para que o soberano de Roma, o sumo pontífice, a única instituição que ainda tinha, né, essa categoria de romana, que ele auxiliasse ele colocando no poder e resgatando, pessoal, a alcunha de imperador que havia sido perdida desde que Roma tinha desaparecido. Mas pera, não tinha o Império Romano do Ocidente? Do Oriente, lá, bizantino? Claro que tinha, gente. Mas calma, a ligação do Império Bizantino com Roma era só uma ligação de proteção. Tanto que, quando o Império Bizantino não consegue proteger o Papa, quando ele está sendo invadido pelos Lombardos e Pepino Breve desce, Roma já passa a meio que ignorar o Império Bizantino nesse primeiro momento e começa a ver o Reino Franco como principal aliado. Então, na noite de Natal do ano 800, o Papa Leão XIII resgata um símbolo romano chamado diadema,
aquela coroazinha de louro, sabe? E coroa Carlos Magno como imperador dos francos, tá? Então o reino franco vai passar a ser chamado de Império Carolíngio e Império da dinastia Carolíngia. E é fundado, segundo o próprio Carlos Magno, um novo Império Romano do Ocidente. Claro que nós não vamos lembrar na história como Império Romano do Ocidente nesse caso, mas ele tentou o máximo possível, pessoal, fazer com que o reino franco, aquele reino tribal que estava em transição, adotasse medidas romanas de organização, de futuro, de escrita e principalmente de destino. Queria que fosse o mesmo destino, um império gigantesco que dominasse toda a Europa. Dessas organizações, Carlos Magno conseguiu recuperar algumas. Por exemplo, ele pegou todo o direito germânico, que era consuetudinário, que se manteve consuetudinário, ou seja, o direito dos costumes fala, e começou a organizar em livros, chamado capitulares, tá? Para cada direito existia um capítulo, daí se origina as nossas divisões em alguns livros, né? O nome disso, capítulo, organizou esses capitulares. Dividiu o Império Romano em um monte de pequenos estados administrativos, embora não colocou pessoas que chefiassem esses estados. Ele doou para pessoas, esses estados, que ofereceriam ajuda militar, o Comitatus Germânico e o Beneficium Germânico. Essas pessoas e essas regiões, pessoal, eram da nobreza germânica e ficaram responsáveis por administrar. O nome dado a essas divisões que ele realizou no Império Carolíngio é um nome que vocês conhecem muito bem. São os ducados, os condados e as marcas. Os condados, eles são espaços de terra até que pequenos perante ducados e marcas, mas eles são responsáveis principalmente pela produção da infraestrutura, seja ela a infraestrutura do reino mesmo, como produção para beneficiar muralha, arma e tudo e tal, e também a produção agrícola, e são chefiados pelos condes. São os mais importantes, que inclusive até o conde, o nome que recebeu esse condado, ele tinha até um sucessor, né, um vice, que era o visconde, aí o nome, visconde. O ducado, que eram espaços maiores, reservados a pessoas que eram generais, que eram pessoas ligadas diretamente a um exército maior. Lá vem o nome, vem de dux, que quer dizer condutor em romano, né? Dux, ducado, duque. E as marcas? Normalmente as marcas eram bem maiores, ficavam nas fronteiras do Império Carolíngio e eram dadas aos marqueses. Essas marcas, elas tinham certa autonomia em relação a algumas atividades, porque eles precisavam construir principalmente muralhas, artefatos de guerra, enfim, toda a infraestrutura necessária para defender um território. Tá? Então, condados, ducados e marcas, ou seja, condes, duques e marqueses, são invenções carolíngias e germânicas. Tá? Então, ali está começando a misturar, pessoal, tá? A divisão em província romana com a cessão de terra em troca de ajuda militar germânica nesse princípio. Então, começa aí um princípio disso. Tá? Além disso, Carlos Magno era entusiasta da cultura romana e também promoveu o que ele chama de renascimento, que chamamos hoje, né, de renascimento carolíngio. Ele cooptava monges católicos, monges copistas, não, monge copista que ele copia livro pra caramba, e procurou deixar vivas as tradições romanas do latim, as tradições romanas da arte, da música, do modo de vida, até mesmo do direito romano, embora ele fosse pouco usado dentro da construção do direito carolíngio, mas esses monges copiavam, ele criou um acervo muito grande, pessoal, de obras pessoais que puderam chegar até nós hoje pela preservação do Império Carolíngio. Também foi expansionista bastante, que deixou o Império Carolíngio gigantescamente grande, né, trazendo para a Igreja Católica terras e fiéis, e para ele poder sobre todas essas terras, quase que metade do oeste da Europa. Como nem tudo é flor, né, amigo? Carlos Magno vai lá e morre. Tá? Deixa um herdeiro no poder chamado Luís o Piedoso. Luís o Piedoso só fez cagada, não tinha, segundo, né, os testemunhos da época, não tinha pulso forte para ser um sucessor de seu pai, e começou a afrouxar a linha em relação à nobreza. Ele não tinha muita habilidade militar, e nas pequenas invasões que já começavam a acontecer no Império Carolíngio, ele foi tornando muito comum a prática de se ceder terras para alguns nobres, seja marqueses, duques ou condes, em troca de ajuda militar, porque ele não conseguiu manter o exército. Então, lentamente, esses nobres vão conseguindo mais poder do que ele mesmo. E futuramente, pessoal, Luís o Piedoso vai ter 3 filhos, homens, e ele não vai dizer para quem ele deixa o trono do império na sua carta. Então, os 3 filhos rivalizam-se pelo poder. Aí vai vir a cagada. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver o busto mais famoso de Carlos Magno, né? A representação dele feita nos anos 800. Carlos Magno é tão queridinho da igreja que, inclusive, o busto dele foi usado
para depois de um tempo espelhar a face de Jesus Cristo. O Jesus Cristo europeu que vocês veem em algumas igrejas. Algumas não, quase todas as igrejas que propagam o Jesus de olho verde, de olho azul e cabeludo, com cabelo liso em grande parte, né? Foi Carlos Magno que inspirou essa indumentária. Os 3 filhos de Luís o Piedoso, pessoal, eram Carlos o Calvo, Lotário, sim, é Lotário, tá? E Luís o Germânico. Eles não conseguiram entrar em consenso, né? Nem em consenso político, nem em consenso depois de uma guerra, porque os 3 batalhavam pelo poder com sangue, e resolveram, depois de um tempo, dividir esse império sob intermédio do Papa. O Papa viu que não era saudável continuar nessa guerra. Então, nessa divisão, Carlos o Calvo ficou com a Frânquia, o pedaço de cá, que compõe hoje a França. O Lotário ficou com esse meio que compõe os Países Baixos, lá em cima, Bélgica, Luxemburgo, França, Alemanha, Suíça e norte da Itália. E o Luís o Germânico ficou com um pedaço ali, que hoje corresponde a alguns pedaços dos países anteriores, em grande parte da Alemanha, Áustria e esses atuais países. O problema foi que essa fragmentação do reino, pessoal, acentuou a necessidade de se ter exército. Se acentua a necessidade de ter exército, os caras vão ter que fazer daquela troca de terra por ajuda militar uma coisa muito diária, cotidiana, tá? E isso vai lentamente enfraquecendo a autoridade do rei sobre as suas terras, porque os nobres estão com muito mais autoridade em seus pedaços de terra. Para variar, né, estamos falando aqui desse tratado, o Tratado de Verdun de 843, começa mais ou menos nesse período, 830, 840, 50, 60, as grandes invasões ao Império Franco, ao Império Carolíngio. Dessas grandes invasões, você tem o Carlos ali levando invasão do sul, dos islâmicos, o Luís levando invasão dos húngaros ali do lado, e o Carlos, o Luís e o Lotário vai acabar morrendo, e Luís e Carlos vão esquecer os sobrinhos, vão afastar os sobrinhos e dividir a Lotaringia entre os dois. Lotaringia é o nome do lugar. E eles vão sofrer também no norte com a invasão dos vikings, tá? Que já estavam ali tocando terror ainda não Inglaterra, mas na região da atual Inglaterra, nos reinos de Nortúmbria, Essex, Wessex, Mercia. E os caras vão sofrer várias dessas invasões. Eles vão ter que acentuar, pessoal, já que eles não têm exército, eles acentuam essa troca, tá? Começa a ficar muito mais ocorrente para que se tenha um exército para lutar contra essas invasões. Lembrando que essas invasões, normalmente, tirando os islâmicos que queriam território, os vikings, os normandos, os homens do norte, né, por isso Northmen, normandos, e os húngaros, pro lado de cá do seu mapa ali, eles queriam saquear e pilhar. Então eles iam direto nas cidades. A galera começa a fugir das cidades, tanto que tem um grande saque, né, até retratado na série Vikings, quando chegam a Paris, né, no meio do Rio Sena e tudo e tal. Então a galera começa a fugir dali e morar no campo, tá? Porque a cidade é um sinônimo de perigo, né? Você vê um pagão com um machado ali quebrando você, cortando você e levando. Então acentua-se essa troca, pessoal, de ajuda militar por exército. E quando as invasões começam a se findar, você tem um panorama, pessoal, que todo o poder que era do rei sobre suas terras está depositado nas terras dos nobres, a partir do benefício, já que esses nobres juraram fidelidade. Então, ocorre a primeira grande descentralização de poder da história da Europa. Entramos, então, pessoal, num outro período da história, chamado feudalismo, que vocês vão compreender a partir de agora. O feudalismo, pessoal, é um sistema que dominou a Europa entre 800, 1200 e 1300. Não se tem data para acabar, não se tem data para começar, é um processo. Esse período que nós vemos, pessoal, dos estabelecimentos germânicos e surgimento do feudalismo, nós chamamos de Alta Idade Média na história. Tá? Essa Alta Idade Média é a principal característica ser feudal. O feudalismo é um sistema que vai se estabelecer em pequenas propriedades nobres, chamadas feudos. Lembrando que feudo é todo o conjunto. Senhorio são as terras. Tá? Então, o senhorio de um senhor são as terras. O feudo é todo o conjunto que vai abranger senhor, clero e trabalhadores. Nesse feudalismo, pessoal, toda a região da França, do Império Carolíngio, a Inglaterra, por essência, não só a Inglaterra, mas a Escócia e a Irlanda, e também alguns pedaços da Espanha, que ainda são cristãos, e alguns pedaços da Alemanha, que também vão estabelecer, vão começar com esse sistema. O feudalismo ele vai sair dali, pessoal, e vai entrar para a Europa depois de um tempo, chegar na Rússia, inclusive no Japão, mas isso é bem depois. O feudalismo do leste europeu, da Rússia e do Japão, é o feudalismo que se estabelece depois, que ele já está sendo destruído no oeste europeu. É conhecido, pessoal, por ser um sistema agrícola, rural em sua totalidade, tá? Que tem classes sociais distintas, que é uma sociedade estratificada e que não tem mobilidade social, como vocês vão ver a partir de agora. Essa é a pirâmide social do feudalismo em grande parte da sua ocorrência na Europa.
você tem 3 classes sociais fazendo alusão à Trindade Santa, a sociedade trifuncional. Já que a Trindade são 3 e tem funções diferentes, aqui as classes sociais são 3 e têm funções diferentes. Deus quis assim, não tem o porquê destruir. A primeira classe social é o clero, pessoal, funcionários diretamente da igreja, que são religiosos e também chefes de Estado em alguns cantos, né? Inclusive vários deles eram nobres que entravam para a igreja. O clero é dividido em 2, o alto clero e o baixo clero. O alto clero são funcionários diretamente, pessoal, da alta administração da igreja, cardeais, papas, bispos, normalmente oriundos da nobreza, vocês vão entender por quê, só nobres podiam entrar nesses grandes cargos, já que precisavam de um grande dote para entrar nesse lugar. Então eles doavam algumas das suas terras para a igreja e viravam grandes personagens, né? Enfim, grandes administradores da igreja. E tinha um baixo clero, que eram os padres e os diáconos, que ficavam nas vilinhas, nos feudos e nas cidades, que ainda existem, mas são bem menos povoadas do que nos tempos áureos. Normalmente, os pequenos padres eram oriundos da classe dos servos. Tá? E não tinham tanto poder assim quanto se imaginava. A segunda classe é a nobreza. São os descendentes dos nobres, dos senhores, tá? Dos condes, dos duques, dos marqueses, que agora vamos chamar de senhores feudais. Não só eles, mas também a realeza, toda a família do rei, que embora ele ainda exista, não tem todo o poder sobre suas terras, porque está distribuído para esses nobres. Não fazem nada de trabalho braçal, a única coisa que eles se prezam a fazer é o trabalho administrativo, administrar suas terras e guerrear quando for preciso. Quando não tem guerra, você inventa a guerra, ou seja, os torneios de justas, que eram muito comuns quando não se tinha guerra dentro da Europa. Já que, após o surgimento do feudalismo, as invasões estrangeiras vão começar a amenizar após o século IX, após o século X. E a terceira classe social, os servos. Os servos eram todas as pessoas que moravam nas terras desses nobres. Os servos também tinham uma relação de troca com os nobres, mas era a relação de morar em sua terra em troca de uma produção. Sim, aquilo que você viu lá no Colonato Romano, aqui aparece de novo, tá? Esses servos eram divididos em 2 camadas, pessoal. Uma camada muito, muito, muito maior, majoritária na sociedade, que era a camada dos camponeses, dos servos da gleba. Gleba é terra, tá? Camponeses, lenhadores, que trabalhavam diretamente com a terra e tinham uma vida muito difícil. E a classe dos vilões, tá? Esses vilões trabalhavam nas vilas e eram responsáveis por objetos de estrutura geral, ou seja, sapateiros, tecelães, ferreiros e tudo mais. Pelos vilões ter uma vida, mesmo que seja uma vida de servidão, tá? de estar preso a alguém ou a algum nobre em troca do direito de morar naquela terra, os vilões tinham os vilões tinham uma vida um pouquinho melhor que a dos servos. Então, eles eram um pouco rejeitados pelos servos, assim surgindo o termo que nós usamos hoje, que o vilão está do outro lado, né? O termo que surge nesse período da Idade Média. A política do feudalismo, pessoal, já que falamos de sociedade, ela era centrada nas classes principais, na nobreza e no clero. O clero era oriundo da nobreza, você já vai entender o porquê que ele era oriundo dali. Mas em relação a nobres e reis, a política que norteava era a suzerania e a vassalagem. O suzerano era o cara que doava as terras. O vassalo era o cara que jurava a fidelidade em troca dessas terras recebidas. Isso que a gente acabou de ver, esse processo de distribuição. Isso de origem romana, ou seja, o comitatus e o benefício ganham os nomes de suzerano e vassalo, suzerania e vassalagem. O dever do suzerano, pessoal, era proteger esse cara, né, e conceder essa terra que futuramente seria o feudo. O dever do vassalo era auxiliar militarmente, auxiliar monetariamente, se fosse necessário, o rei, por sinal, e sempre ter a fidelidade pelo tempo que ele determinou. A cerimônia para isso era chamada de investidura, que era essa cerimônia famosa que você vê em todos os filmes de Idade Média, né? Do vassalo se ajoelhando, o suzerano colocando a espada e ele se tornando e jurando fidelidade e se tornando um fiel ao outro, de certa forma. Ah, mas os cavaleiros? Sim, pessoal, existiam cavaleiros também. Embora cavaleiros também fossem nobres e alguns poucos oriundos da classe mais baixa, esses cavaleiros normalmente eram os caras nobres que não assumiam um feudo e se tornavam cavaleiros ou da igreja ou cavaleiros de feudo. Normalmente os cavaleiros eram para proteger a igreja, como as ordens que vão surgir depois de um tempo nas cruzadas, os hospitalários, os teutônicos alemães e os famosíssimos templários. Todo mundo pergunta de templário, pelo amor de Deus, chega a ser pior que Egito Segunda Guerra, quando você vai falar que gosta de história. É o templário, pô. A cerimônia de investidura que vai, né, se estabelecer por vários anos. Tradição germânica.
Por outro lado, pessoal, antes de explicar essa figura, entre o nobre e o servo, o que tem o feudo e o servo que precisa trabalhar nesse feudo, a relação do colonato, que não vai receber o nome de colonato, mas é a relação de servidão, né? O pequeno camponês ou vilão chega até esse nobre, promete produzir a ele, que você vai ver agora as obrigações dele perante esse cara, sobre uma série de obrigações, e o nobre promete dar a terra para morar, tirar dali o seu próprio sustento e a proteção se fosse necessário. Tá? E medidas econômicas, pessoal, né, em relação à economia do feudo, você vê aqui, pessoal, uma imagem de um feudo bem detalhada, embora tá no meio com essa marca d'água, se você for dar uma gulgada e colocar feudo medieval, aparece feudo maior, algumas estruturas do feudo. Tem muita estrutura aqui, pessoal, é um feudo muito grande, mas normalmente aqui está o feudo, você consegue ver o castelo no cantinho, aqui no canto de baixo, a aldeia dos seus servos, né, algumas vilas ali presentes, e os campos, tá? Esse feudo era dividido em vários campos, que a gente vai chamar de manso. Existia o manso senhorial, que eram terras do senhor, onde o servo deveria trabalhar para o senhor diretamente, a produção de tudo aquilo ali é para o senhor, tá? Obrigatoriamente tem que trabalhar ali. Tem os campos, os mansos comunais, que são normalmente matas, que podem ser de uso comum da comunidade, normalmente mata para caçar, para trazer lenha, essas coisas mais braçais. E você tem o manso servil, que são terras dos servos que produzem para si só que essa terra servil, esse manso servil, também incide um sistema de imposto, que o que você produzir ali, alguma porcentagem tem que ir para o seu senhor. Então o servo obrigatoriamente tinha que trabalhar nesses 3 mansos. Tá? Depois você dá um pause e dá uma olhadinha em todas as estruturas. Né? Então esses feudos se repetiam durante todo o território, normalmente tinha nobres que eram donos de 2 ou mais feudos, também a igreja também era dona de vários feudos nesse princípio. Os servos estavam presos ao seu senhor nesses feudos por uma série de obrigações, e a vida não era nada fácil. Das obrigações principais, você tem 3, pessoal. A corveia, a obrigação de se trabalhar alguns dias na semana, 3, 4 dias, diretamente nas terras do senhor, seja trabalhando nas terras, ou sejam trabalhando também na infraestrutura do reino, consertando ponte, consertando estrada, muralha e castelo. Tá? Há uma obrigação de trabalhar esses dias de graça, se você quiser trabalhar ali. O resto dos dias você trabalha na sua terra. Mas, trabalhando na sua terra, no manso servil, você tem uma outra obrigação chamada talha. Ou seja, uma porcentagem do que você produz em sua terra, você precisa doar. Doar não, precisa dar, né? Mas o nome é doação. Para o seu senhor, em troca do direito de viver em sua casa. Então, se você tem 2 dias para trabalhar na sua terra e produz tudo que você consegue, você tem ali 40%, 50%, 60%, 70%, dependendo do feudo, que doar para o seu senhor. E a banalidade. A banalidade é um certo imposto para você utilizar algumas estruturas do feudo, como moinho, roda d'água, ponte, e estruturas que são necessárias para produzir o alimento. Ou seja, você tem que pagar para tudo no feudo. Tá? Sobrava uma mísera quantidade para o servo poder se estabelecer. Além disso, você tinha outras obrigações. Por exemplo, o tostão de Pedro, famoso dízimo, 10%, diretamente à igreja do feudo ou à igreja que está localizada na cidade mais próxima do feudo. Você tem também a mão morta. Quando alguém na sua casa de servo morre, você tem que pagar uma certa quantia para o seu senhor em indenização pela mão de obra que ele perdeu, sim. Não dava para esconder? Não dava para esconder, porque obrigatoriamente tinha que passar pelo rito funerário, já que na crença medieval extremamente religiosa, tá, você não podia enterrar uma pessoa, muito menos queimar uma pessoa sem receber a bênção. A pessoa tem que ser enterrada recebendo bênção para um futuro melhorzinho no paraíso. Então não tinha como enrolar nessa sociedade essas questões. Até dava, mas, enfim, sofreria consequências drásticas. Não só do senhor feudal, mas também da consciência, por aquela consciência religiosa que existia. Alguns feudos também aplicavam o formadiari. O formadiari é horrível de se falar e pensar que isso se estabelece há tanto tempo em nossa sociedade, que a noite de núpcias de um servo e uma serva que se casavam no feudo normalmente era com o senhor feudal, e óbvio que configurava estupro isso aí não era nada aceito pela civilização, mas isso ocorria em vários dos feudos, especialmente em feudos espanhóis, né, que era muito comum essa situação. Tá? Tá aí sempre pendengando em nossa história essa questão do estupro, do abuso, e tem gente que não quer discutir ainda, né? Que não acha que isso aí não deve ser discutido. Por favor, né? E aqui uma iluminura, né, representando os servos trabalhando. Ali parece que tem um capataz, né? Mas normalmente não se tinha esse capataz.
Por outro lado, pessoal, essas situações do feudo, que vão durar aí 400 anos mais ou menos, não vão ser mutáveis, não vão ser imutáveis. Embora a Europa mergulhou num processo que recrudesceu em si mesmo, né, que ficou travado em si mesmo nesse feudalismo, algumas coisas acontecem quando acontece o estabelecimento desse feudo. Dessas coisas, você tem o seguinte: você tem a diminuição de guerras externas depois do século X. A produção do feudo, como o feudo era autossustentável, subsistente, tinha pouquíssimo uso de moeda, muito pouco uso de moeda. As trocas comerciais eram feitas a partir do escambo, se não o escambo, a moeda mercadoria. Escambo e moeda mercadoria são dois conceitos que eu vou trabalhar com vocês nas aulas de perguntas, tá? Das perguntas da apostila de correção. Embora essa unidade fosse autossubsistente, pessoal, ela produziu nesse começo muito, principalmente pelas inovações tecnológicas que seguiram. O uso do arado de ferro, a charrua, a troca do arado romano pelo arado de ferro, tá? O uso da rotação trenal, divide um campo em 3, num ano planta num, colhe no outro, descansa, o ano roda, assim a terra nunca ficaria uma terra ruim de plantio, sempre a capacidade produtiva da terra seria uma capacidade boa, tá? E automaticamente também com outro surgimento de outras tecnologias para se arar a terra, para se adubar a terra, né? O uso do adubo começa a ser muito mais ocorrente, por isso a gente não pode dizer que a Idade Média, nem mesmo a Alta Idade Média, nesse período do feudalismo, foi uma estagnação, houveram processos diretos, né, de evolução tecnológica no campo produtivo das coisas. Isso propiciou que se produzisse mais, pessoal. Produzindo mais, você tem uma maior taxa de natalidade, porque as pessoas têm comida, as pessoas vivem mais e as pessoas criam mais filhos porque não há uma escassez. Embora nesse período também ocorra, pessoal, o desmatamento geral, que futuramente, lá em 1200, 1300, vai gerar uma crise de fome, porque as questões climáticas vão se alterar, sim, desde sempre na história elas se alteram por uso indiscriminado da natureza pelo homem. Vai chover muito no norte, vai secar no norte, vai chover demais no sul da Europa. Há um aumento dessa população por conta desse modo de vida subsistente, onde se tem comida pelo menos para viver, para se estabelecer, e onde não se tem mais mortes por invasão. Desculpe, tinha um... Futuramente, pessoal, esse processo vai trazer um fenômeno que a gente chama de banditismo social. Tem muito pouco a ver com o sentido de bandido hoje, mas é uma coisa que eu não vou discutir com vocês agora, que vai tomar tempo. Mas esse banditismo social, que muita população, né, um excesso populacional dentro dos feudos, fez com que as pessoas se livrassem, se libertassem do trabalho do feudo, que já não tinham mais lugar. Essas pessoas, como não podiam morar no feudo, já que não tinha lugar para trabalhar nessa servidão, foram morar na vila. Né? Em vez de se tornarem vilões, já que eles não estavam prestando juramento para ninguém, eles foram trabalhar com outros tipos de coisa, como, por exemplo, o comércio. Então, lentamente, o comércio foi começando a existir a partir de 1050, 1100. O comércio foi começando a tomar uma frequência maior. E essa classe social, que não se sentiu incluída nas 3 classes sociais e trabalha com comércio, ou seja, a classe social que está por aí vagando e trabalhando com outra coisa, vai se estabelecer nas vilas, normalmente em bairros nessas vilas que serão bairros comerciais, tá? Já que eles não estão sobre domínio servil de um nobre, eles estão produzindo para si mesmos. Futuramente, esses bairros se chamariam burgos, e as pessoas que trabalhavam nesse bairro, burgueses, ou seja, os primeiros comerciantes. Esse aumento, pessoal, durante esses séculos, no século IX até mais ou menos o século XIII, esse aumento populacional, embora traga essa nova classe social, burguesia, que trabalha com troca, também traz problema para a Europa, que é da superpopulação. Mesmo assim, pessoal, o crescimento da comida não vai seguir proporções parecidas com o crescimento da população. A comida cresce em proporção aritmética e a comida em proporção geométrica, e a população em geométrica. Né? Então, não sei se eu falei certo agora, mas vocês acho que me entenderam. Lentamente, chegando em 1050, há um problema de superpopulação na Europa. E a superpopulação, mesmo nos campos sendo servos, mesmo nas cidades sendo burgueses, também não tem essa ocupação, porque está muito cheia a Europa. Começam, então, problemas com criminalidade constantes na Europa. A igreja tentou interferir nisso, né, dando uma desculpa mais esfarrapada possível, né, com 2 conceitos: a trégua de Deus e a paz de Deus. A trégua de Deus não pode matar ninguém em dia santo, para tentar conter a criminalidade, e a paz de Deus não pode matar ninguém em local santo. Tá? Mas, obviamente, que isso aí não resolveu. Então, no finalzinho, pessoal, do século XI, início do século XII, a Europa começa a tilintar com esse aumento populacional. Tá? A criminalidade de um lado, as doenças de um lado também por esse aumento populacional,
a crise de fome também, porque não vai conseguir se produzir tanto, mas, ao mesmo tempo, você tem o surgimento da classe social burguesa, que não está presa a laços feudais. O beneficiamento dessa classe, pessoal, e a solução encontrada para a Europa para esse inchaço populacional, nós veremos na nossa próxima aula, que eu acho que eu já até extrapolei o tempo limite da aula. Pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês fiquem bem e que vocês consolidem bem o estudo de vocês por essa semana. Tchau, tchau, e até a próxima aula. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, preciso terminar de gravar. Vai, até.